Veja bem, esse primeiro recado é só para deixar claro para todos e todas que estão nos assistindo que as aulas aqui presentes são dos nossos cursos do IFMG Campus Avançado Pinuí. Qualquer uso indevido da imagem pode ser alvo de questionamento judicial. Então, dessa forma, assista, não tem problema algum em assistir, em aprender e compartilhar o conhecimento, mas nada de utilização das imagens sem autorização prévia dos responsáveis, seja o professor, seja o Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Avançado Pinuí. Beleza? A gente se vê ao longo desse curso e espero que seja proveitoso para todo mundo. Olá, saudações a todos e todas. Seguindo com a nossa disciplina, agora nós vamos falar de educação ambiental. Mas veja, não vamos falar de educação ambiental da maneira convencional, não. Nós vamos abordar de uma nova forma, de uma maneira diferente. Sabe por quê? Porque a educação ambiental, de maneira geral, todo mundo já ouviu falar. Você sabe do que eu estou falando. Você tem perfeita consciência que a educação ambiental é fundamental para a natureza. E nós já vimos, no caso da disciplina Fundamentos da Engenharia Ambiental, a educação ambiental na nossa legislação e como ela deve ser aplicada. Agora, nós vamos observar a educação ambiental sob uma perspectiva crítica, diferente do que a gente está habituado a ver. Então, a crise ambiental está evidenciada no nosso cotidiano. A gente vive uma sociedade de risco. Se a gente não se mobilizar, a gente tende a perder, num tempo médio, uma parte significativa dos nossos biomas e da nossa riqueza ambiental. Pegando aqui na avaliação ecossistêmica do milênio, 60% dos ecossistemas do planeta já estão destruídos ou seriamente deteriorados. Estamos à beira do esgotamento de um colapso pela superexploração do meio por um modelo de desenvolvimento, pelo modelo de desenvolvimento da sociedade moderna. Isso nos faz dizer que é necessário refletir sobre o modelo de desenvolvimento que nós estamos tendo. E a educação ambiental cumpre esse papel, porque a gente está numa situação que a gente lembra a correnteza de um rio em direção a uma grande queda. E nós precisamos, então, pensar como vamos nadar contra a corrente, como vamos fazer diferente, pensando no desenvolvimento da nossa sociedade. Então, a gente está diante de um momento crítico da história do nosso planeta, do planeta Terra, numa época que a humanidade deve escolher o seu futuro, formando uma aliança global para cuidar da Terra e uns dos outros, ou arriscar a nossa destruição e a diversidade da vida. Esse é o momento que a gente está, que é um momento crítico. E para isso a gente tem que refletir. Com menos de 5% da população mundial, os Estados Unidos consomem 26% do petróleo, 25% do carvão mineral, 27% do gás natural mundial. Os automóveis que rodam nos Estados Unidos representam um quarto da frota mundial e emitem mais carbono que todas as fontes do Japão, o quarto país na lista mundial de emissões. Isso é justo? Não, né? Isso está certo? Também não me parece correto. O debate que a gente precisa fazer é a quem serve esse desenvolvimento. E para isso, a gente pode dizer que o modelo de desenvolvimento da sociedade moderna se mostra sustentável. Isso gera crise socioambiental pela insustentabilidade econômica do modo de produção vigente. Essa é a grande questão que a gente tem. O modo de produção majoritário, que a maior parte dos países se utiliza, é um modo de produção que gera crises, que geram crises sistêmicas, mostrando ser, portanto, insustentável. O nosso debate, portanto, é que nós vivemos uma crise socioambiental. Ou seja, é a crise de um modelo de sociedade. A gente vive uma crise civilizatória. E nós precisamos pensar a quem serve essa crise civilizatória. E é aí que a gente tem que pensar: é possível superar essa crise? Para isso, a educação ambiental, então, tem que contribuir para a transformação de uma realidade em crise. Esse é o grande consenso que a gente tem. Então, não basta a educação ambiental pela educação ambiental. Nós precisamos de uma educação ambiental transformadora. Ela é capaz, então, de trabalhar com uma realidade da crise. Construir, então, a educação ambiental sob um outro paradigma. Crise é perigo, mas é oportunidade. Como que a gente transforma a realidade? O nosso desafio é transformar esse perigo, que é essa crise sistêmica que nós vivemos,
em uma oportunidade de fazer diferente, de uma oportunidade de ver diferença no nosso trabalho. E aí que a gente tem a realidade se transformando. E olha que exemplo interessante. O lenhador chega da história da árvore que entrou em cartaz. Cortou a árvore, arrastou a árvore, e na última toada, pô. Mas é o que acontece. Boa intenção com prática ingênua. A prática ingênua está presente a todo tempo, de achar que apenas boa vontade é suficiente para frear o desenvolvimento irresponsável, o desenvolvimento descontrolado do modelo econômico vigente, que é insustentável. Não basta boa intenção. Nós precisamos modificar a prática. A praxis é fundamental de ser observada porque a gente precisa transformar a prática. Tem um filósofo que coloca uma frase que eu acho muito interessante. Ele diz que os filósofos se limitaram a interpretar o mundo diferentemente. Cabe a nós transformá-lo. Esse é o grande desafio. Esse é o desafio da educação ambiental. Então, olha que interessante, 95% das escolas brasileiras se reconhecem fazendo alguma atividade de educação ambiental. Pô, isso é muito legal. Entretanto, isso não é suficiente, isso é um paradoxo. Mais educação ambiental, mais destruição do meio ambiente. Que sentido isso faz? A quem nós estamos educando ambientalmente? Que tipo de educação ambiental está sendo trabalhado? Ela está realmente contribuindo para modificar a mente das pessoas? Está contribuindo para ganhar o coração das pessoas de que é necessário preservar o meio ambiente? Boa intenção, mas prática ingênua. É aquilo que nós vimos no quadrinho anterior. Isso nos coloca numa situação muito curiosa e se faz necessário uma reflexão de para onde nós estamos indo, como estamos fazendo e a quem estamos servindo. Você é parte do meio ambiente ou é meio ambiente? Esse é um debate interessante. Existe uma dificuldade de pensar junto, no conjunto, na totalidade. De maneira geral, a gente tem as coisas numa visão individualista, construída de maneira individual, onde o eu vale mais do que o nós. Será que esse é o conceito de educação ambiental que a gente quer? Porque a gente vive com paradigmas. A gente tem a crise de um modelo de sociedade é a crise de seus paradigmas. Então, como que nasce um paradigma? Aqui é muito interessante. Tomar liberdade de ler para facilitar o nosso debate. Os cientistas colocaram 5 macacos numa jaula e lá dentro uma escada e sobre ela um cacho de bananas. Quando o macaco subia a escada para pôr a banana, o cientista lançava um jato de água fria. Depois de um tempo, quando o macaco subia a escada, os outros batiam nele e não deixavam eles mais subir a escada. Até que nenhum deles mais subiu a escada, apesar da vontade de comer a banana. Então, os cientistas foram substituindo os macacos. A primeira coisa que o novo macaco fez foi subir a escada e ele foi retirado na porrada de novo pelos coleguinhas macacos. E depois que apanhou algumas vezes, o novo integrante não mais quis subir a escada. O segundo foi substituído, aconteceu a mesma coisa, o terceiro, até que trocou todos. Né? Então, ficou um grupo de 5 macacos que, mesmo sem ter tomado um banho frio, continuava batendo no que tentasse chegar às bananas. Ou seja, se fosse possível perguntar a algum deles por que batiam que tentasse subir a escada, a resposta seria: não sei, as coisas sempre foram assim por aqui. As coisas não têm que ser como sempre foram. A gente tem que pensar fora da caixinha e tem que buscar formas de vencer esses paradigmas. Esse é o debate que nós temos. Os paradigmas, então, é a estrutura de um pensamento que de modo inconsciente comanda o nosso discurso. Nós precisamos vencer esses paradigmas quando pensamos em educação ambiental. Porque, senão, a gente faz algo sem saber a razão, mas só porque é normal. Se todo mundo faz, eu também vou fazer. E nós temos que buscar vencer esses paradigmas. Porque o paradigma de uma era é exatamente a crise dessa era. E nós precisamos superar esses paradigmas. Inclusive para que a educação ambiental possa ser uma educação realmente séria, do ponto de vista de preservação da natureza e de métodos e ferramentas capazes de mudar as atitudes do ser humano. Então, nós temos, então,
Mais educação ambiental é igual a mais destruição. Ou seja, boa intenção com prática ingênua. Essa é a armadilha paradigmática, uma limitação compreensiva e incapacidade discursiva. É isso que nós temos que chegar. Querer fazer diferente pensando da mesma forma é impossível. Você só pode fazer diferente se você disputar esse pensamento e tiver um pensamento diferente. Só assim você pode fazer diferente e pode fazer diferença na aplicação da educação ambiental. A educação ambiental só pode fazer diferença se você efetivamente pensar diferente. Se você pensa da mesma forma, você vai repetir o mesmo processo destrutivo, o mesmo processo que não leva a nada. Então, a educação ambiental, ela tem um comportamento inconsciente, mas tem uma prática consciente. Então, a atuação do educador ambiental é, antes de tudo, mudar e moldar o seu comportamento inconsciente, de maneira que o seu comportamento seja trocado até o momento que a sua prática seja o reflexo do seu comportamento. A sua prática se torne função do seu comportamento. Um novo comportamento gera uma nova prática. Só uma prática consciente é capaz de garantir. Uma prática só é consciente se ela é capaz de gerar um comportamento diferente no sujeito. E essa tem que ser a grande diferença, e esse tem que ser o ponto do educador ambiental. O educador ambiental do século XXI, ele não é um abraçador de árvores. Ele está disputando o pensamento, ele está fazendo um debate econômico, do modo de produção vigente. Ele está colocando a situação como ela é. Ou seja, esse modelo econômico ele é insustentável. A nossa prática educativa ambiental perpassa por disputar qual modelo econômico nós queremos. Então, isso influencia com comportamentos, práticas, valores, atitudes sejam elas individuais ou coletivas. Esse é o grande debate. Não espere resultado diferente fazendo sempre as mesmas coisas. Isso é impossível. E a educação ambiental é a mesma coisa. Se nós temos mais educação ambiental, nós temos mais destruição, é porque o modelo de educação ambiental que está sendo trabalhado é de um comportamento, de uma prática que não fazem diferença na vida das pessoas. Nós precisamos fazer diferença. E para fazer diferença, é fundamental, então, que se pergunte a quem serve o modelo de educação ambiental que você trabalha. Esse é o grande ponto. E aí, a sociedade moderna tem o paradigma da disjunção. Foca na parte, desfoca no todo. Então você tem dualidades separadas. Tudo ou nada, vida ou morte, ordem, desordem, matéria, espírito, tudo vive a dualidade. Ou seja, a totalidade é apenas a soma das partes. Quando, na verdade, até mesmo o poeta já nos disse que 1 mais 1 pode ser perfeitamente maior que 2. Aqui não é uma questão meramente matemática. Aqui o debate é muito mais profundo. Paradigmas perpassam por necessidades de você modificar aquilo que está presente. O reducionismo é péssimo, porque você reduz a complexidade e faz com que o debate seja pobre, quando, na verdade, o que você precisa é de complexidade e não de redução. A redução é a falta do debate, a complexidade é o debate como um todo, e ele é fundamental para a transformação esperada. Para isso, você precisa pensar do todo para a parte, e não da parte para o todo. Então, essa ideia aí que a gente apresenta do paradigma do 1 mais 1 acaba informando nossa visão de mundo, essa visão binária, que é uma visão meramente focada na parte. Então, uma educação ambiental propriamente dita, ela tem que construir uma nova visão de mundo, ela tem que trabalhar uma nova relação com o mundo, porque o comportamento inconsciente gera prática consciente. Então é possível e é necessário que se construam ambientes educativos de intervenção. Esse tem que ser o nosso debate, esse tem que ser o nosso desafio. Intervir nos ambientes educativos para transformar esse ambiente num espaço de debate da educação ambiental, trazendo para que ela serve, a quem ela serve e o que ela quer fazer. Isso é muito importante. Então, educar ambientalmente é transmitir conhecimento ecologicamente correto? A população do planeta já sabe que é importante preservar a natureza. Isso é óbvio. Qualquer criança sabe que não pode jogar o lixo no chão, mas joga. Por que joga? Esse é o nosso desafio.
Educar ambientalmente não é transmitir conhecimento ecologicamente correto, isso é uma educação bancária. O processo não é esse. O que nós precisamos é fazer as pessoas refletirem a consequência do seu ato, por exemplo, de jogar o lixo no chão. A consequência das suas ações que são ambientalmente irresponsáveis. É a necessidade da maior parte da população entender o todo e não a parte. Esse é o nosso desafio na educação ambiental que nós queremos. A educação ambiental que nós queremos é muito diferente de ficar repetindo o conceito ecológico. Enquanto for dessa forma, vai continuar a destruição da natureza. Nós precisamos disputar as mentes e os valores das pessoas para um processo educativo efetivamente crítico. É do processo crítico educativo que você consegue construir a educação ambiental propriamente dita. Saber é razão, o cérebro é cognitivo. É estar focado em uma parte do ser humano. Isso é racional, é frio, é calculista. Por uma nova visão, relação com o mundo, tem que saber, é fundamental entender que tudo isso não é suficiente. Nós queremos mais. A gente não é só razão, a gente é também emoção. E é aí que a gente ganha as pessoas. Pensamos em demasias e sentimos bem pouco. Mais do que máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que inteligência, precisamos de afeição e doçura. Sem essas virtudes, a vida será de violência e tudo será perdido. Veja a complexidade do que o Charles Chaplin nos traz. Veja como isso é necessário. Isso é educação ambiental. É sentir. É fazer diferente porque aquilo faz diferença para você. Nós precisamos ser humanos, demasiadamente humanos, pois só assim a gente consegue modificar as ações humanas. Enquanto a gente racionalizar e trabalhar com máquina, decorando o conceito, apresentando isso daí, a gente não modifica absolutamente nada. A gente só faz mais do mesmo. E mais do mesmo não transforma. Saber e sentir não é suficiente para transformar a realidade. A gente precisa de uma prática refletida, consciente. Você precisa ter uma prática. A prática transformadora. Só quando você tem uma prática consciente, você faz diferença e é capaz de modificar a realidade. Isso é o grande desafio, que é a educação prática. Então, a educação ambiental, ela tem que ser uma construção de uma nova visão de mundo, trabalhando uma nova relação com o mundo e com os valores que se tem, pensando na prática ambiental. Então, veja, uma proposta de educação ambiental para o século XXI é aquela que tem uma visão de mundo, é aquela educação que é crítica, que tem uma nova relação com o ser humano e que leva em conta vários fatores, como, por exemplo, a fome, que lá nos conceitos você não vai levar, mas a fome? Sim. Ou você acha que o sujeito com fome não vai destruir a natureza na busca de lenha, de alimento e do que for? A gente tem estudos que mostram que o Cerrado brasileiro só diminuiu a sua destruição quando a gente teve programas de distribuição de renda, como o Pronaf, por exemplo. Nós precisamos disso. Nós precisamos modificar a visão de mundo e construir uma nova relação com o mundo. Só assim a gente consegue ter uma educação ambiental crítica, capaz de modificar realmente o que a gente está propondo e buscar efetivamente a transformação da natureza. Então, a gente tem que trabalhar com a ruptura com a armadilha paradigmática. Ambiente educativo de intervenção é o nosso desafio. A gente tem que fazer o exercício de cidadania, de se colocar no lugar do outro e trabalhar esses valores da cidadania com as pessoas. Porque é assim que a gente vai conseguir fazer isso daí. Quando a gente faz diferença, quando a gente modifica a nossa ação, pensa fora da caixinha e age diferente do esperado. Aí a gente consegue superar, que é quando cada um faz a sua parte. Não dá para mudar pensando da mesma forma. A gente tem que pensar que 1 mais 1 pode e deve ser maior que 2. Fazer diferente de forma coletiva organizada. Essa é a real. É gerar sinergia. Ambientes educativos de realização da praxis. Essa praxis, essa prática, precisa estar presente no ambiente educativo. Então você só consegue superar se você tem uma prática capaz de efetivamente contribuir para isso. Perceber e agir sobre o mundo numa perspectiva complexa e relacional, um com o outro, um com o mundo. Esse é o paradigma do um com o mundo.
Então, a educação ambiental crítica, que é o grande foco do nosso debate aqui de educação ambiental dessa aula, é muito mais do que saber e sentir. É transformar, participando individual e coletivamente, na transformação da realidade para a construção da sustentabilidade socioambiental. Veja, você está semeando valores que vão ser colhidos no futuro. É como um pé de tâmara, como um pé de jabuticaba também, pegando uma fruta genuinamente brasileira. Você vai plantar para ser colhido lá na frente. Então você vai plantar as ferramentas para a transformação daqueles valores que são valores de uma época. Você vai apresentar valores críticos para a construção da ideia da sustentabilidade socioambiental. E isso é possível modificando as relações que muitas dessas pessoas têm, que é falar por falar. É preciso mais do que falar. É preciso ganhar as mentes e os corações das pessoas de que a gente está debatendo a coisa da maneira correta. A construção da sustentabilidade perpassa pela modificação dos valores que estão intrínsecos e presentes no nosso dia a dia. Valores esses que defendem o individual e condenam o coletivo. Ou seja, o mundo da maioria, cidadãos conscientes e comprometidos, fazem diferença na construção de um mundo melhor. Esse é o nosso desafio. Então, a gente tem que exercitar a praxis educativa, a reflexão-ação. Tem que promover a construção de novos sentidos, vivenciar os movimentos coletivos, os conjuntos de resistência, assumindo a dimensão política, ter lado. Porque o processo educativo, ele te exige que tenha um lado, que é o lado do exercício da cidadania. E o exercício da cidadania é o que nos vai fazer construir uma educação ambiental realmente refletiva ou refletiva ativa. Então, deve-se adotar abordagem relacional, tudo junto ao mesmo tempo agora. Trabalhar no contexto local e trabalhar no contexto global, na busca de modificar as ações do dia a dia, na busca de construir novos valores, né? E a intervenção como ambiente educativo, você então cria um movimento do cotidiano de inserção crítica do educando, do educador. Então você vai buscar construir uma inserção crítica, e isso é um desafio, porque para entender a realidade, a gente tem que enfrentar os problemas, e para transformar a realidade tem que passar por esses problemas. Então você vai ter o processo de entender a realidade, enfrentar os problemas para transformar a realidade. E isso modifica a cada um também. Esse é o grande desafio. Essa é a real. É modificar o ambiente, modificando também a si mesmo. E aí, você vai ter uma prática participativa e problematizadora, que vai se estabelecer no cotidiano, e não o sujeito que apenas repete o que está escrito no livro. E aí, ter o ponto de partida da realidade local contextualizada com a perspectiva mais ampla. E não simplesmente ficar repetindo. Os conceitos já estão no livro, basta ler. Nós precisamos modificar a compreensão e a ideia da educação ambiental, construindo uma educação crítica ambiental. Esse é o desafio. Só que isso não é espontâneo, não acontece da noite para o dia. Você tem que ter intenção, tem que ter liderança, tem que acreditar. É o ideal. Mas dá para fazer diferente. E aí a gente busca, então, essas características que são fundamentais para o educador ambiental em tempos de crise. Quando a gente pega a metáfora do rio, a gente vai ver que vivemos na correnteza de um rio, em que se não fizermos um esforço para mudarmos o rumo, seremos empurrados e seguiremos a direção da correnteza, mantendo o curso do rio. A correnteza são os paradigmas, então se a gente vive no meio dos paradigmas, se a gente não fizer um esforço, a gente vai ser empurrado pelo processo histórico a repetir esses paradigmas. Ou seja, a gente só pode modificar a sociedade se a gente modificar a si mesmo. E dessa forma a gente buscar novas formas de construir a educação ambiental que nós queremos. Então, existem alguns eixos formativos que são fundamentais, e a gente encerra com eles. O primeiro, exercitar o esforço de ruptura com a armadilha paradigmática, né, que nós já falamos. O segundo, vivenciar o movimento coletivo conjunto gerador de sinergia, gerar a sinergia, se importar, isso é muito importante. Terceiro eixo, estimular a percepção e o fomento do ambiente educativo como um movimento complexo. O quarto,
Formar o educador ambiental como uma liderança que dinamiza o movimento coletivo conjunto de resistência, ou seja, formar lideranças. Formar educadores ambientais, gente, é formar lideranças que dinamizam e resistem ao modelo econômico vigente. O quinto eixo, já que a perspectiva da educação é transmissora de conhecimento sistematizado, né, a famosa educação bancária, então a perspectiva construtivista da educação deve ser bem trabalhada na formação do educador ambiental. Ele deve aprender a construir o seu próprio passo, construir o seu conhecimento no processo de se formar enquanto educador ambiental. O sexto eixo é fomentar a percepção que o processo educativo faz aderindo ao movimento da realidade socioambiental. O sétimo é trabalhar a autoestima do educador ambiental, a valorização de sua função social, sua confiança e sua ação pedagógica articulada ao movimento conjunto. Isso é muito importante. Saber que a sua ação pedagógica pode fazer diferença, acreditar no seu potencial transformador. O oitavo eixo é potencializar a percepção que o processo educativo não se restringe ao aprendizado individualizado, ao conteúdo escolar, à educação formativa. É muito mais do que isso. A educação está na relação com o outro, na relação com o mundo, na relação de você com você mesmo. Isso é muito importante. O nono eixo, sensibilizar o educador ambiental para uma permanente autoformativa eclética, que ele possa transitar nas diversas formas de ciência, porque assim ele vai conseguir ser um interlocutor dos diferentes saberes. Não existe um saber maior ou melhor do que o outro, existem diferentes saberes. E todos precisam ser respeitados, porque é o conjunto dos saberes que constrói a ciência. Isso é muito legal. Né? O décimo eixo, exercitar a emoção como forma de desconstrução da cultura individualista, calcada na razão e construção da afetividade, né? Pertencer ao coletivo, defender o conjunto, defender o que é dos outros e é de si mesmo, né? Ou seja, defender a comunidade e, por consequência, a natureza. E, por último, né, o 11º eixo, estimular a coragem da renúncia do que está estabelecido, né, ao que nos dá segurança e ousadia para inovar na construção de utopias. Acreditar. É possível fazer diferente. A gente precisa acreditar que dá para fazer diferente, porque dá. Afinal de contas, nunca duvide de um pequeno grupo de cidadãos preocupados e comprometidos, capazes de mudar o mundo. É isso que faz o mundo mudar. Isso é muito importante. Beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.